Positivo e positiva, estamos começando mais um episódio aqui do Backstage, esse formato que a gente criou aqui dentro de um novo canal chamado Criativamente, né? Um projeto original do Positivamente, com a ideia e o intuito de trazer os principais players do mercado, os principais profissionais que trabalham tanto na indústria da arte e do entretenimento e que fazem negócios no digital, para que você possa escutar, aprender, compartilhar, comentar também, colocar suas histórias aqui e com certeza ser edificado com os testemunhos. E hoje é um episódio muito especial, uma pessoa que eu já acompanho, que eu sou aluno também, porque eu já comprei um produto, ou melhor, um infoproduto dele, Misha Menezes. Você possivelmente já deve conhecer e quero te agradecer por estar aqui, ter aceito o convite. Obrigado, cara. Obrigado. Tô muito feliz. E o mais feliz ainda porque a gente começou orando esse episódio, gente. Que delícia, cara. Que É bom, né? delícia. Que demais. Obrigado pelo convite, de verdade. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigado pela conexão, sinceramente. Eu já te acompanho, né? Já fiz um curso teu, né? Do Perpétuo. Aham. E cheguei a fazer um lançamento, na realidade, uma tentativa, né? Foi até um sucesso ali no começo, positivamente. Na Aham. época da Jess, Aham. a gente fez um desafio com ela. A ideia era continuar no formato perpétuo. Aí ela acabou trilhando outro caminho, né? Porque depois veio a Karina Bach. E Uhum. foi até um lançamento bom. A gente alcançou ali quase os 7 dígitos em Que uma semana. delícia. E foi uma experiência muito gostosa. E lógico, paixão por educação é algo que me move, eu sei que te move também. Também. Acredito que vai ser parte aqui da nossa conversa. A ideia é a gente passar por algumas partes, então é lógico que virar o testemunho, deixar o pessoal conhecer melhor, né? Aquele que Perfeito. não te conhece, mas aqueles que te conhecem também têm a oportunidade de perceber um pouco mais a trajetória, a gente falar um pouco de mercado, um pouco da indústria. Então a gente pode passar por profissão, o Misha nascendo como o destaque profissional, a sua jornada, a sua construção, o negócio, porque você quer queira ou não, pivotou um novo negócio no Brasil. Exato. Eu costumo falar aqui no backstage, no meu dia a dia, eu gosto de falar que você é o mestre do perpétuo, né? Aham. E assim como o Érico é o do lançamento, é o do perpétuo. E recentemente eu vi você falando que vai ser o maior da Hotmart, é isso? Exato. Essa é a minha meta. Esse é o meu Então pode contar objetivo. comigo para isso. Obrigado. E, e, e depois o mercado no geral, a perspectiva que a gente vive hoje, né? Como que você está vendo tudo, e aí a gente fala, pode no meio do caminho colocar testemunho, fé, a gente mistura tudo aqui. Perfeito. Estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Vambora. Cara, eu sou filho de pais pastores, né? Então eu sou nascido e criado na igreja. Eu nunca vivi uma experiência fora, sabe? Nem aquele momento de rebelião, de tipo, eu vou pro mundão agora, vou conhecer, vou beber e tudo mais. Até por eu ser o filho mais velho, então eu tinha muito receio de atrapalhar a reputação dos meus pais. Eu tinha aquele medo de, poxa, se eu, sei lá, entrar pro mundão, começar a beber, começar a usar drogas, como que vai ficar a reputação dos meus pais? Eles são pastores, líderes de igreja e tudo. Então eu tinha muito esse receio e esse temor desde sempre. Só que o meu pai, ele é um exímio empreendedor e minha mãe é concursada. Então eu cresci no meio desse caminho. Meu pai jogando em direta de, vai empreender, vai empreender. E minha mãe jogando em direta, concurso público do estado, concurso público não sei o quê, vai lá pra você poder buscar uma carreira estável. E por muita influência do meu pai, eu quis muito ir por esse lado de empreender. Meu pai era, como que chama? Ele era coordenador estadual de empresários de uma denominação lá em Minas Gerais. Então ele fazia muito evento para empresários. Então eu ia na rabeira do meu pai ali, eu ia e eu sempre pedia para ele, pai, me dá 5 minutinhos aí no final para eu vender alguma coisa. E aí, nessa época, eu tinha uma agência de publicidade, que Aham, na verdade ela fazia era cartão de visita, site e aham, logomarca, fazer isso. aham. Então eu aproveitava o público quente ali do meu pai e no final eu falava, eu tenho uma agência de publicidade, você precisa aparecer, não sei o que e tudo. E eu fui começando a fazer minhas vendas assim. E isso eu tava ali, sei lá, com 15 para 16, 17 anos e vivendo uma carreira em paralelo ali com o futebol, que é aquele sonho de todo moleque, né, de ser jogador e tudo, e indo. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a experimentar muita coisa. Então, eu tentei ter blog de futebol, de notícia. Eu tentei vender semijoia, ter um e-commerce de semijoia. Eu tentei ter essa agência de publicidade. Eu já vendi site porta a porta de concessionária. Então, lá em Belo Horizonte tem uma avenida muito famosa, que tem várias concessionárias, que é a Cristiano Machado.
Então eu pegava Cristiano Machado de ponta a ponta, indo em todas as concessionárias, vi que você não tem site, deixa eu te apresentar aqui pra você poder fazer o seu site e tudo. Então eu inventei muita moda, mas tudo, absolutamente tudo, dava errado. No meio desse caminho aí, eu já tava namorando, já com a minha esposa, e tava chegando próximo de casar. Nós namoramos 5 anos e 9 meses até casar, casamos virgens ali e tudo. Sensacional. E nessa época, eu tava precisando, falei, cara, eu preciso arrumar algum emprego fixo para eu poder conseguir sustentar minha família, porque o meu maior medo é ela lá, o pai dela gosta muito de carne. Então eu ia lá, olhava o freezer do pai dela lotado de carne, eu falei, caramba, eu tenho que ganhar muito para poder sustentar essa mulher com tanto de carne que ela come e tudo, eu preciso de arrumar algum emprego. Nessa época eu estava como fotógrafo de casamento, então eu estava fotografando casamento, então dava só para poder sobreviver. E eu virei pro meu sócio na época e falei, cara, vamos desfazer a sociedade, vamos voltar pro mercado. A gente já estava terminando a faculdade de Publicidade e Propaganda. Vamos voltar pro mercado, vou aproveitar que eu estou no último semestre e vou arrumar um estágio. E aí eu tinha um blog de relacionamento cristão, que a gente contava as nossas experiências, porque a gente parecia uns ETs, né? Quando a gente falava, pô, a gente namora quase 6 anos, somos virgens, todo mundo, não, vem aqui falar pros meus jovens para poder contar como que é isso e tudo. Então eu comecei a escrever, então eu já tinha várias pessoas escrevendo já no blog, todo dia, artigo, canal no YouTube. E aí eu me candidatei para uma vaga para poder ser social media. E eu não sabia o que era isso. Aí eu olhei lá nas descrições e falei, poxa, é postar na rede social, cuidar, gerenciar a mídia, eu faço isso aqui no Tem Que Orar Pra Namorar. Então, beleza, me candidatei na vaga e fui pro Tudo ou Nada. Fui lá na entrevista e falei, cara, é a minha maior oportunidade, daqui, você vai me contratar como estagiário, daqui 2 meses você vai me efetivar, daqui 1 ano eu tô liderando a minha equipe, daqui 5 anos eu vou ser seu sócio. Então, Já você falou na lata, já já. falei, porque era tudo ou nada, recém-casado, falei, ou esse cara gosta de mim ou ele não gosta. E aí, nesse processo, ele me aprovou, e eu entrei para poder ser social media. Só que essa empresa era uma empresa de infoprodutos, então eu não conhecia esse mercado de infoprodutos, Hotmart, tráfego pago, eu não conhecia esse mercado. Quando eu entrei lá dentro, que foi uma primeira vez que eu tive um emprego sólido ali, eu ganhava, como estagiário nessa época, R$1.000 ali no estágio. E aí minha esposa também era estagiária, ganhava 750, juntando nossa renda, pô, já temos um dinheirinho, vou ficar aqui, vou crescer aqui dentro. E aprendendo sobre o mercado de infoprodutos. Hoje essa empresa é a maior da América Latina e quando eu entrei lá estava bem começando. E aí eu fui, de fato, com 1 mês ele me contratou, e aí eu vi que estava sobrando uma vaga de gestão de tráfego ali, e eu falei, o que é esse negócio? É a mesma coisa que você faz aqui no orgânico com as publicações, só colocando dinheiro. Eu falei, antes de contratar a próxima pessoa, deixa eu experimentar isso? Aí deixou eu experimentar, eu fiquei lá como gestor de tráfego, e aí gerenciando verbas cada vez maiores, 100 mil, 500 mil no mês, 1 milhão no mês, 2 milhões no mês. E o meu sonho nessa empresa era ganhar 5 mil. Eu falei, cara, se eu ganhar 5 mil reais, eu tô rico, não preciso fazer mais nada, e acabou, não vou inventar mais moda, esse é o meu grande objetivo. E aí, com 1 ano e meio, mais ou menos, de empresa, eu já estava ganhando quase isso, só que eu fui picado de novo pelo mosquitinho ali do empreendedorismo, porque eu comecei a ver e fazer conta. Pô, eu tô aqui gerenciando uma verba de 1 milhão, 1 milhão e meio por mês. Eu tô ganhando 3.500. E aí meu chefe trocando de carro, a empresa crescendo. Ele viajando. Ele viajando, trocando de casa. Eu falei, uai, mas é eu que tô colocando esse dinheiro no bolso dele. E se eu fizesse isso pra mim? E aí, nesse processo, eu encucado com isso, pô, tem que fazer isso pra mim, tem que fazer isso pra mim. Aí juntei mais 2 doidos que trabalhavam lá junto com a gente também. Falando, cara, vamos experimentar, vamos criar um infoproduto ensinando a fazer anúncio. Você já tem um canal no YouTube, e aí o meu pensamento naquela época, pô, eu falava pra adolescente não tem dinheiro pra comprar um curso online, então vamos falar de anúncio. E aí, sentamos, do dia que a gente sentou ao dia que a gente fez a primeira venda, foram 20 dias. E nós fizemos tudo na calada ali, com medo do chefe descobrir e mandar a gente embora, porque a gente estava empreendendo. Então a gente falou, cara, quando tiver tudo certo, a gente avisa para ele que a gente vai experimentar. E aí, a gente não tinha dinheiro, pegamos o cartão de crédito emprestado das nossas esposas, deu ali mais ou menos R$1.900 ali de limite, e falamos, vamos pro tudo ou nada. Se der errado, a gente paga parcela o cartão e a gente paga. E, cara, graças a Deus, na primeira semana a gente já fez os nossos primeiros 15 mil ali da nossa empresa. E eu falei, cara,
encontrei alguma coisa que vai mudar a nossa vida. Sensacional. Isso foi em abril de 2018. Abril de 2018, a gente fez esses primeiros 15 mil reais ali. E foi a primeira vez que eu vi tanto de dinheiro na minha conta. Eu falei, cara, eu nunca vi tanto dinheiro assim na minha vida. Parado, né? Parado. Até porque nessa época eu sobrava, sei lá, 300 reais na minha conta. Então, de repente, tinha 15 mil reais. Eu falei, caramba, é dinheiro demais. E se a gente conseguir escalar isso? Quase 10 vezes. Investiram 1.900, retornou 15, quase 10 vezes. Exatamente isso. E aquilo me vislumbrou de novo, que eu pensei, eu preciso empreender. E nesse processo, a gente ainda trabalhava lá e sentamos, conversamos com o nosso chefe. Eu lembro que a gente excluía, toda vez que a gente descobria, ele vai estar em São Paulo. Então a gente ia nos anúncios e excluía São Paulo enquanto a gente estava na fase de teste, para ele não correr o risco dele ver um anúncio. A gente sempre perguntava a secretária dele, onde que o Matheus vai estar? Ela falava, o Matheus dessa vez está lá, está no Nordeste. Em qual estado? No estado X. A gente ia lá e excluía dos anúncios para não correr o risco. Só 2 pontos interessantes. Eu gosto de falar no backstage com o pessoal. O primeiro ponto importante, posicionamento. Vocês foram lá e se posicionaram. Perfeito. Eu acho que eu posso fazer isso aqui pra mim. Eu posso ganhar dinheiro com isso. Exato. E o segundo ponto, você entendeu a regra do jogo, né? A estratégia do tal do Game of Thrones, né? Exato. Opa, meu chefe tá ali, isso aqui, deixa eu excluir ele não vai ver, porque senão eu vou ser derrubado. Ele tem mais poder do que eu. Exatamente. Vamos continuar. Exatamente. E aí nós sentamos para poder conversar com ele, a gente está experimentando um produto, a gente não sabe se vai dar certo ou não. Funcionou, mas a gente está experimentando, então como a gente está com um receio, vamos jogar limpo, mas a gente não pensa em sair ainda não. Se der certo, talvez no futuro, mas estamos experimentando. E ele não botou muita fé, porque ele falou, vocês vão ver o quanto que é difícil fazer isso que eu faço aqui, porque vocês acham que é fácil e tudo mais. E a gente, não, tranquilo. E nós combinamos, no dia que o nosso negócio der o mesmo salário que a gente tem aqui, a gente sai. Então isso levou mais ou menos uns 3 meses para poder cobrir um salário de um, aí o primeiro sócio saiu, depois eu saí, por último o terceiro sócio saiu. Então a gente virou o ano de 2019 já 100% focado no nosso negócio. E crescendo ali como agência também, atendendo alguns clientes, e crescendo também com os meus produtos. Muito bom. Só que a gente já passou perrengue já desde o princípio. Por que a gente vislumbrou muito? A gente achou que todo cliente que a gente pegasse ia ter o mesmo resultado que a gente teve. E aí a gente prometia demais. Pegava um cliente e falava, não, nós vamos fazer 100 mil reais. Quanto tempo para investir? 2 mil? Não, a gente transforma esses 2.000 em 100 e vambora e tudo. E aí aconteceu um período ali que todos os clientes que a gente pegou, a gente deu prejuízo para eles. Todos deram errado, porque ou a gente elevava a expectativa demais, ou a gente não estava tão maduro. E eu comecei a pensar será que foi um golpe de sorte esse que a gente deu com o meu produto? E foi nessa época que veio a frase que é o mantra da nossa comunidade, que é eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Que foi nessa época que eu falei, cara, esse negócio não é pra mim, vamos voltar pro mercado de trabalho de novo, acho que a gente só deu um golpe de sorte. E aí veio essa frase falando, cara, e se eu não desistir? O detalhe, eu usei essa sua frase, viu? Que demais. Mas no discipulado, não para negócio. Eu levei para a igreja, porque a gente tinha um grupo de jovens, adolescentes, né? E aí, em momento de discipulado ali com todos, a gente usou, aí trazendo a referência, lógico, né, sua, e a gente usou por um tempo. Quero ver o que acontece no desistir. Exatamente isso. Então ela veio no momento em que eu pensei que mais uma vez eu ia construir um negócio que seria frustrado, que para mim tudo teria que ser muito mais difícil do que para todo mundo, porque a gente tem esses momentos, né, de sabotagem mesmo. Para mim sempre é mais difícil. E é aquilo, né, como cristão, Deus, eu vejo lá o fulano, ciclano, beltrano, que nem te segue, nem te serve, nem dá dízimo. E tá lá prosperando, e eu aqui no perrengue e tudo. Então essa frase me ajudou muito lá naquele processo. Muito bom. E hoje, né? Hoje já são mais de 30 mil alunos, a gente vende para mais de 40 países. Sensacional. Somos uma das 15 melhores agências do nosso mercado. E eu entendi que o meu grande objetivo nesse mercado é justamente ser um evangelista. Muito bom. Eu entendi que a partir do meu trabalho, eu só uso o marketing digital como uma desculpa para poder ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus. E aí eu fui entendendo que eu lá no começo também queria, você líder de jovens, pastor de jovens, viver lá dentro da igreja e tudo, até eu entender que o meu chamado é literalmente um chamado de evangelista, é para fora, é para mostrar para as pessoas, para estar em locais,
principalmente no mercado digital, que é muita ganância, é muito dinheiro, é muita luxúria, é muita inveja. Então, eu entendi que Deus me chamou para poder estar nesse lugar como referência também, mas mostrando para as pessoas que dá sim para você poder ter um negócio bem sucedido, ser referência e ser cristão e arrebanhar cada vez mais almas ali pro Cara, reino. glória a Deus, glória a Deus. Eu percebo, eh, conectado, assim, com a movimentação, principalmente no universo digital, né, que a gente tá, eu percebo o Senhor levantando muitas pessoas, né? Verdade, verdade. E foi um dos motivos até de criar esse podcast aqui para poder dar mais voz ainda, né? Porque, quer queira ou não, vocês falam, vocês evangelizam, mas dentro do negócio, Exato. né? E muitas pessoas ainda não ficam meio, será? Não é, vai, não vai. Ou pessoas até que estão conectadas, mas ainda não perceberam explicitamente, né? Exato. E aí, enfim. Mas, cara, sensacional, sensacional. E se você pudesse dar dicas, então, porque você colocou aqui pontos que são cruciais na vida de quem empreende, né? Eu também errei 4 vezes antes de acertar minha primeira empresa. Estou na minha 7ª agora. Aham. E aí eu estou pivotando uma ideia de um modelo de negócio para ir para a 8ª. Da 4ª, 5ª, 6ª deram certo. Ou melhor, a 5ª, 6ª e a 7ª deram certo. Diferente de você, eu aprendi a fazer dinheiro com o orgânico, Aham. né? Porque a minha outra empresa, antes de abrir essa e trazer o Positivamente, é onde nasceu o Positivamente, a Hub Media. Ali a gente lançou o Galvão Bueno, o Washington Oliveto, vendeu projeto milionário, Aham. grandes patrocínios e tudo mais. Então é um outro modelo de negócio, né? E, e aí a gente sofre, né? Porque ainda mais através da fé, né? A gente fica, pô, Deus, será? Aí tem sabotagem, que nem Uhum. você falou, tem tanta coisa que acontece na nossa cabeça, na nossa alma. Se você pudesse dar 3 dicas, assim, para quem está empreendendo no digital ou para quem vai começar a empreender, entendendo que vai ter uma jornada de desafio, quais seriam essas 3 dicas fundamentais? A primeira, que é uma das mais negligenciadas, é que existe uma grande diferença entre o produto que eu quero vender e o produto que a pessoa quer comprar. Boa parte das pessoas criam negócios com base não em resolução de problemas, mas com base naquilo que eu gostaria de fazer. Então, eu gostaria de fazer isso aqui vai dar muito certo, só que é uma necessidade? É isso que as pessoas estão buscando? Tem gente querendo comprar isso que você está querendo vender? Então, esse é o primeiro ponto, porque quando você faz muito bem esse estudo de mercado, esse estudo de persona, você já começa com um produto já muito bem posicionado e já um produto que resolve um problema que de fato existe. Então, isso já é meio caminho andado. Por que eu acredito que o nosso primeiro produto funcionou? Porque eu era a própria persona do produto. Eu entendia muito bem a dor que as pessoas passavam. Então, com base nisso, o que eu vou fazer? Eu vou criar um produto que soluciona esse problema, que é o mesmo problema que eu tenho e que eu sei que existem centenas de pessoas no Brasil passando por esse mesmo problema. Então, isso já é meio caminho andado. O segundo, o brasileiro tem muito essa síndrome de vira-lata e ele está sempre se comparando com alguém. E no mundo ali de redes sociais, essa comparação é a pior coisa que a gente pode ter. Eu sofri muito com isso, sabe? De estar olhando, principalmente igual eu dei o exemplo aqui, como cristão, você olhando e falando assim, caramba, pô, o cara nem vai na igreja, o cara não faz devocional, o cara não tá nem aí pra Deus, e olha o tanto de dinheiro que o cara tem, olha o carro que o cara tem, olha a vida que o cara tem. Então a gente tem muito essa síndrome do impostor, esse sentimento ali de vira-lata, de que todo mundo é melhor do que eu, todo mundo pode e só eu que não posso. Então, o que eu fiz lá naquela época? Eu parei de seguir todo mundo que me despertava aquele sentimento ruim, sabe? Aquele sentimento de inveja mesmo. Muito bom. Eu parei de seguir. Eu falei, cara, se eu não souber que essa pessoa existe, eu não vou ter esse tipo de sentimento, ao invés de eu ficar tentando brigar e falar, não, eu vou ver e vou me sentir bem. Aham. Então, nessa época, eu parei de seguir todo mundo que me fazia mal, para que eu conseguisse focar 100% naquilo que eu precisava fazer, para eu poder não ficar me comparando com o outro, é melhor, tem mais conhecimento, não tem. Então isso ajuda muito, porque você vai lutar com você de ontem. Então amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fiz hoje. Eu preciso entregar mais do que eu estou entregando hoje. No ano passado, como que eu estava? Eu estou melhor ou estou pior? Então a culpa é minha, eu que tenho que fazer, eu que tenho que fazer esse negócio girar, sem ficar me comparando com as outras pessoas. E o terceiro ponto é a própria utilização do tráfego pago. O orgânico é bom, mas o orgânico é um negócio que vai ser mais de longo prazo. Você está sempre brigando com a plataforma. Então, eu estou sempre dependendo do algoritmo, eu estou sempre É. precisando preocupar. Pô, o que está fazendo os vídeos terem mais alcance? Não, agora é retenção. Então, eu tenho que fazer um vídeo sempre pensando na retenção. Mas aí eu faço um bom vídeo, tem retenção, mas não tem alcance. Então, você está sempre brigando com a plataforma. Tem que ter orgânico? Tem. Mas se eu posso investir para que isso
apareça na frente da pessoa certa, utilizando ali uma gasolina ali para poder acelerar ainda mais, isso vai fazer com que o negócio cresça mais rápido. Então, a união do orgânico e do pago vai te dar uma velocidade maior, porque você já vai conseguir colher o resultado rápido. Sei Muito lá, bom. às vezes o YouTube, você vai demorar sei lá, um ano para ter um Pra ter 10 mil canal. inscritos. Isso, para poder ter 10 Depois mil. mais um ano pra 100, depois talvez mais 2 para 1 milhão. Isso, exato. Então, muitas pessoas vão ficar no meio do caminho porque elas não vão querer esperar esse tempo todo. De fato. Então, eu vou fazer meu trabalho pensando no orgânico, pensando lá no longo prazo, no caso do YouTube, por exemplo, mas eu vou usar o pago também para poder pegar quem está querendo consumir meu produto agora Muito e bom. precisa conhecer agora. Então, acho que esses 3 pontos podem ajudar, até independente do universo de infoprodutos. Eu acredito que no universo de empreendedorismo eu utilizaria esses 3 princípios É. para poder começar É, qualquer negócio. Tanto para info quanto para negócio no geral, né? Exato, É, exatamente. realmente. O orgânico é um desafio, de fato, pelo fato do tempo, né? Também. Esse é um dos vetores, né? O outro vetor, com certeza, ele entra muito no aspecto da conexão real, né? Se a pessoa ela consegue, de fato, desenvolver o que a gente chama de comunidade, né? Exato, Então, é muito difícil um influenciador ter uma comunidade. É mais exato, fácil o influenciador creator ter uma comunidade, né? exato, E hoje isso está cada vez mais séria, essa briga, né? Porque a maior parte hoje dos influenciadores são só influenciadores. exato. É a menor parte que entendeu que são creators e consegue desenvolver uma economia criativa. Aí, lógico que se usa várias estratégias, né? Primal branding, para poder construir toda uma narrativa ali e desenvolver sua comunidade e aí gerar negócio e oportunidade de negócio, né? Até para não viver só de publi, né? De fato, Dá para é. poder. Não, o universo hoje É gigantesco. inclusive esse novo modelo de negócio que eu tô pivotando é para economia criativa, Uhum, né? Porque como eu falei, eu vim do orgânico, né? E dá para você ficar milionário dá para fazer milhão no info, como dá para fazer milhão no negócio digital sem ter info. exato. Mas você pode ter info. Só que a economia criativa, teoricamente falando, né? Ela gira em torno de um grande CPF, né? Então, Uhum, essa briga que está tendo entre marcas tentando ser influenciadores e influenciadores que agora são marcas, né? exato. Então você cria todo um ecossistema ao seu redor, né? Você lança um infoproduto, você, enfim, faz palestras, eventos, faz licenciamento, enfim, pode fazer muitas coisas, né? Agora, de experiência que você teve aí, né, nesse início que você falou que errou bastante, cara, quantos projetos, só pra galera ter uma ideia assim, e eu também tô curioso, quantos projetos, fiz 100 projetos já, 200 projetos e, cara, muitos erraram. Então, de negócios, foram 10 negócios que deram errado até eu acertar a empresa que a gente tem hoje. Aham. E lá no nosso começo, foram 15 clientes que a gente frustrou. Cara, Os 15 primeiros. os 15 primeiros deu Nossa. absolutamente tudo de errado que você imaginar, da gente viver só apagando incêndio o tempo todo. O WhatsApp era Aham. uma loucura, todo mundo xingando. Porque a gente pensou, qual que era o meu pensamento? Se eu tenho 15 clientes, se eu fizer 10 mil com cada um, eu faço 150 mil no mês. Só que a gente não parou para poder entender qual tipo de perfil de cliente que seria o melhor, em que estágio que deveria estar a empresa dele, qual é o tamanho da audiência que ele deveria ter. Então a gente saía pegando todo mundo. Era literalmente, pô, fui na padaria, pô, que pão gostoso. Ô, você não quer criar um curso de como ensinar os outros a fazer pão, não? Entendeu? E Muito bom. aí, pegar o cara, quero. E aí, na hora de fazer, e aí, o É, que faz? A gente tá bom, vai, não sei é. o que faz também. Então, esses foram 10 negócios que deram errado e 15 clientes que a gente frustrou lá no começo da nossa jornada. Muito bom. Ou seja, 15 fracassos. Quanto tempo? 6 meses? Um ano, isso? Deu um ano, um Um ano. ano. É. Isso dá pra perceber que vocês tinham velocidade. Então, tão Exato. importante quanto errar rápido e mudar rápido, né? Exato. É uma coisa que Ah, a gente sempre foi muito obstinado por testar, fazer um MVP rápido. E até hoje a gente é muito assim, pô, temos uma ideia. Será que vai funcionar? Será que não vai? Cara, aham. vamos dedicar o mínimo de energia que a gente pode, vamos testar. Se der bom, a gente continua. Se não der, troca pro próximo. Então a gente dedica, no nosso negócio hoje, 10% da nossa energia e da nossa verba justamente para perder, para poder testar alguma coisa nova, algum negócio novo, algum funil novo, algum tipo de segmento novo, para a gente poder experimentar, que se der rápido, vai escalar muito rápido. De fato. Mas lá no começo a gente não tinha a experiência que a gente tem hoje e a gente saía muito afobado, pegando muito cliente, muito com esse pensamento de, se eu tiver 15, exatamente isso, se a gente tiver 15 clientes e cada um der
R$ 10.000 de resultado, a gente tem 150 mil no mês, E não estamos é ricos, assim. não precisamos de mais nada. E não é assim. Não, de fato não é assim. Então fica essa dica aí pra você, né? Porque Exato. com quem errou muito, né? Isso. A galera olha só o acerto e fala, nossa, eles estão bem, É, né? Eles deram isso. certo, não sei o quê. Nossa, é Não, difícil, cara, é é difícil. surreal. Muito bom, cara. Agora pensando em negócio no geral, como que você vê hoje essa perspectiva do info no Brasil, né? Porque a gente, quer que não, se destacou nesse lugar. O Uhum, Brasil se destaca no todo, né? No digital. exato, A gente sempre está no ranking dos 3 maiores, dos 5 maiores, ou dos 10 maiores, no mínimo. exato. Como que você está enxergando hoje a perspectiva, né? Pós-pandemia e tudo mais? A pandemia deu uma baita de uma acelerada no nosso mercado. Tinha um dado lá de 2020 que os primeiros 6 meses de pandemia acelerou em 3 anos o mercado. Porque lá na pandemia 2020, a única coisa que a pessoa tinha para poder fazer basicamente era ficar na internet. Então isso barateou o custo de tudo. Então o custo por 1.000 impressões ficou muito baixo, porque eram muitas pessoas acessando o dia inteiro. E foi uma época onde as pessoas perceberam que dá sim para a gente poder estudar online. Porque se a gente for pegar um histórico antes da pandemia, não era tão comum a gente ver faculdades que tinham online. E a diferença era muito grande. Então, o curso presencial era, sei lá, R$ 1.500 e o curso da faculdade online era R$ 150. Hoje a gente até encontra faculdades em que o online é mais caro do que o presencial. Então, ajudou na mudança de comportamento das pessoas entenderem que dá assim para poder consumir conteúdo online e aprender. Foi uma época também que muitas pessoas fizeram transição de carreira também. Então, eu vou comprar um curso online para eu poder aprender uma nova profissão, porque eu quero fazer essa transição ali de carreira. Então, tudo isso acabou ajudando. E a perspectiva que a gente tem para o futuro é de que esse mercado ele tende a crescer. Muitas pessoas têm esse sentimento de que está saturado, porque você começa a pesquisar, por exemplo, sobre marketing digital, você vai ser Aham. bombardeado de anúncios de tudo quanto é lado. Aí você pensa, já todo mundo já faz isso. O nicho de ensino em marketing digital, sim, é um nicho cada vez mais competitivo e um nicho, não, eu não diria saturado, mas eu diria que ele tem ficado cada vez mais sofisticado. Aham. É difícil começar a ensinar marketing digital por terem muitas pessoas e as pessoas estarem muito bem posicionadas hoje. Mas todos os outros nichos, tudo ainda é muito virgem, tudo é muito inicial, então tem muito espaço para poder crescer também na internet e a tendência é só continuar crescendo. Se a gente for pegar o mercado de infoprodução, que está dentro do mercado de educação, perto do mercado de educação tradicional, não chega nem a 10% do tamanho do mercado de educação ali ainda tradicional. Então, ou seja, tem muito espaço para poder crescer e eu acredito também que é muito democrático. Qualquer Aham. pessoa que tenha um conhecimento, ela pode ser monetizado. Ela pode transformar num e-book, ela pode transformar num curso gravado de poucas aulas, ela pode construir uma comunidade. E a minha briga lá na minha comunidade é que todo professor deveria ser milionário. Por quê? Pô, o professor tem um baita conhecimento, tem didática, tem repertório para poder ensinar. Então, ao invés dele estar lá só É. brigando pela hora-aula, ele deveria ter um curso online para poder ensinar outras pessoas aquilo que ele sabe fazer. Então, qualquer pessoa, desde aquele cozinheiro informal que sabe fazer um bom bolo, até o pós-doutorado que tem um conhecimento e uma base teórica, todo mundo pode transformar o seu conhecimento em um produto digital e vender para o Brasil todo. Muito bom, muito bom. Eu percebo muita movimentação de faculdades nessa transição, né? Só que tá tendo uma quebra muito forte, né? Porque as faculdades literalmente estão perdendo muito caixa, perderam muitos alunos. Uhum. A gente vê muitas unidades fechando. Eu escuto, né? Tenho algumas conexões com algumas faculdades e agora estou finalizando a faculdade porque nitidamente o diploma ele facilita algumas questões por conta do MEC e tudo Exato. mais, né? É mais para uma necessidade mais diplomática do que de conhecimento. Exato. Cara, eu tô tendo uma frustração com faculdade que você não faz ideia. Surreal. Surreal, sim. A Eu acho que. velocidade, a Exato, qualidade, ficou muito para trás. Esse que é o muito para problema. trás, é Esse é o surreal. E problema. eu fico triste porque eu tinha um sonho quando eu comecei a faculdade, eu tinha dois interesses. O primeiro, o diploma, por questões diplomáticas, Uhum. né? Abre algumas portas, quer queira ou não, e assina algumas coisas legalmente por Exato. conta do MEC. E segundo, porque eu queria lecionar em faculdade. Queria muito. Entendi. Esse sonho acadêmico, né? De ser Aham. professor, falar com a sala. Eu gosto desse ambiente de ensino. Eu tenho tesão por ensino, Aham. sabe? Porque o ensino transformou minha vida, a educação, o conhecimento transformou minha vida, assim como a sua, Verdade. né? E, cara, passando pela faculdade é desesperador.
é desesperador, cara. Verdade. Desesperador. Eu tô vendo o quanto a educação tá atrasada. Por isso que esse mercado tá perdendo totalmente, tanto pro infoproduto quanto pro dos coaches. Exato. Cara, você pega a experiência dessa galera dos coaches, no geral, de alto desempenho, né? O que eles fazem nos eventos, as faculdades jamais vão conseguir fazer. Verdade. É surreal. O evento, a experiência desde o invite no e-mail, o presente físico, a chegada no ambiente, tudo que acontece ali gera alguma coisa, conecta, tem profundidade, tem, né? Então, as faculdades, no geral, elas realmente precisam ter essa mudança de mentalidade, mas é muito por conta do modelo de negócio e os empresários por trás, né? Eles estão perdendo esse monopólio. Em parte é bom, né? Em parte é bom. E tem um ponto também que eu vejo um movimento. Eu acho que é um movimento, sei lá, para os próximos 5 anos ainda, mas ele já está começando a ganhar um pouco de força. Que esses criadores do nosso universo do lado de cá de infoprodutos começaram a entender que poderíamos criar pós-graduação com base no conhecimento que a gente tem. Então, tem lá uma série de regulações que precisam ser utilizadas para poder ser aprovado no MEC, mas já existe um movimento no nosso mercado de que, pô, eu ensino sobre marketing digital, sobre anúncios, eu posso ter minha pós-graduação em marketing digital e migrar minha comunidade que já tem uma graduação para poder fazer a pós. Então já existe esse movimento que eu acredito que é mais um grande sinal de alerta para o estudo tradicional lá da pós-graduação, da faculdade, já que a gente está começando a descobrir esse lado. Porque a gente sabe vender, a gente sabe construir comunidade, então só falta o produto aqui para esse ponto. Economia criativa, né? Exatamente. A gente tem um case na minha antiga empresa, que eu era sócio, a Hub Media, o Washington Oliveto. Perfeito. O Washington Oliveto, a Hub fez parceria com o Grupo Primo, do Thiago Nigro, e o Thiago Nigro, lógico, fez toda ali com a sua empresa, né, de info, fez toda a estrutura do MBA do Washington Oliveto, né? E aí tem toda uma regulamentação do MEC para trazer X% tem que ser professores acadêmicos, formados, pós-graduados, X, não sei o quê. Enfim, uma pós-graduação muito boa, mas é isso, é um grande lançamento de uma pós-graduação, no caso um MBA, né? E que faturou milhões. Exato. Ali o faturamento foi multimilionário, com certeza. E você lança mais de uma vez no ano, né? Exato. Porque é formato de lançamento, lança 2, 3 vezes no ano. E, enfim, faz turmas de 300, 400, 500 pessoas. E aí é só multiplicar, né? Exato. Para você saber o faturamento. Exatamente isso. Inclusive eu dou aula lá. Eu tenho aula lá dentro lá do MBA. Ah, você tá lá na lista. Tô lá dentro, tô lá dentro. Legal. Dou aula lá. Olha que coincidência. Pois é. Porque na realidade a gente fez a supervisão ali junto com o Washington, né? E aí eu junto com os meus sócios, a gente ajudou a pivotar uma das aulas ali. E o enredo todo ali do Washington, né? Em parceria com o Grupo Primo, mas quem fez 100% da operação foi o Grupo Primo. E aí fizeram com maestria. Eles pegaram os principais players, né? Exato. O Washington acho que foi o terceiro MBA que eles lançaram, né? Exato. E sensacional, muito bom. Cara, muito bom. E testemunho. Assim, só vida com Deus. Quais foram os maiores desafios? Porque você... É legal pegar as diferentes perspectivas, né? A minha vida foi... Eu não vou nem falar, porque assim, até os 19 anos, o meu enredo existencial era podre. Essa é a realidade. Mas eu tive certas boas referências, mas quando Jesus chegou na minha vida e me alcançou, minha vida foi transformada. Aí, lógico que você conhece a Jesus, começa a conhecer a palavra, metanoia vem, né? Romanos 12:2, você começa a ficar inconformado, a vida vai mudando, você vai mergulhando e tudo mais. Essa foi a minha perspectiva. Mas nessa história eu percebi que existiam os filhos de pastores. E você é filho de pastor. Exato. E você logo no começo falou, né? Eu queria manter uma certa responsabilidade, acredito por várias questões, porque seus pais eram pastores. Exato. Né? Tanto para você preservar aquilo que foi passado, também não queria manchar, tem várias coisas envolvendo nessa história aí. O seu maior desafio nesse contexto, assim, cara, eu tive muita dificuldade com isso. Então, foram vários desafios porque eu cresci, né? Então, quando eu era mais novo, ali criança, o meu pai ainda era só um pastor auxiliar. E aí, quando eu estava ali mais ou menos com 13 para 14 anos, o meu pai foi chamado para poder começar a ser um implantador mesmo de igreja. Então, meu pai,
ele entrava numa igreja em 2 contextos. Olha que loucura que foi minha adolescência. Ou ele entrava para poder implantar uma igreja nova numa região que não tinha, ou ele entrava para poder arrumar uma coisa que um outro pastor estragou. Então imagina eu adolescente chegando numa igreja que o pastor, sei lá, ou o pastor roubou, ou o pastor pegou a mulher do não sei o quê, a mulher da dança, ou o pastor não sei o quê. Então a gente chegava nesse contexto para poder reconstruir aquela comunidade. Aí meu pai ia, reconstruía, a gente mudava e ia para um próximo. Então a fase da minha adolescência ali, bem o começo ali, de eu me tornar adulto ali, 19, quase 20 anos, a gente vivia nesse contexto de pegando terra arrasada, arrumando e construindo de novo para poder deixar tudo aquilo mais saudável. Então foi nesse contexto em que eu precisei aprender a tocar vários instrumentos, porque chegava, o baterista saiu da igreja, então vamos lá, vamos aprender a tocar bateria para poder tocar. O guitarrista saiu, vamos aprender a tocar guitarra. O baixista saiu, vamos aprender a tocar baixo. Então foi nesse contexto que eu aprendi a tocar todos os instrumentos. E o meu medo, igual eu falei no começo, o meu grande medo de atrapalhar a reputação dos meus pais, já que eu via que muitas famílias eram destruídas por problemas de reputação e tudo mais, então eu vivi uma adolescência muito polida. Eu sou aquele cara que, tipo, eu tinha medo de pular na casa do vizinho para poder pegar a bola. Eu falei, caramba, tô invadindo uma propriedade privada e eu vou lá pular na casa do vizinho para poder pegar uma bola. Então eu cresci muito nesse temor. O que me deixou muito tímido, então eu sempre fui muito tímido. Eu sempre tive dificuldade de fazer boas amizades, porque eu tinha medo de me expor. Eu sou aquele cara que nunca botou um álcool na boca, nunca usou. Então, a minha adolescência e a minha infância, o meu grande dilema quando eu cheguei na minha fase adulta, eu falei, cara, eu nunca aprontei na vida, eu nunca fiz nada de errado, digamos assim, para eu poder ter história, para poder contar. Então isso me machucava muito, porque eu me sentia uma pessoa infeliz por eu não conseguir curtir a vida como eu via que as pessoas que eu andava junto curtia. Então o filho de pastor sempre anda muito junto com o filho de pastor, então eu via lá, os filhos de pastor estão curtindo, indo pra festa, indo pra matinê, eu falava, caramba, eu queria ir, mas eu falo, será que é para poder estar lá? E o outro grande dilema é que, como eu vivi muito perto dos meus pais, eu conhecia o Deus dos meus pais. Então, eu vivia a experiência dos meus pais. Aí eu via lá meu pai, tô olhando pela cura, a pessoa era curada, eu falei, caramba, esse Deus é muito bom. Aí ia lá e não sei o quê, expulsava o demônio, eu falei, caramba, esse Deus é muito bom. E aí, quando eu fui ficando mais velho, eu falei, cara, eu conheço Deus dos meus pais, eu não conheço Deus. E eu caí numa crise existencial muito pesada nesse momento de, será que eu sou cristão mesmo? Ou será que eu sou só uma réplica do que os meus pais são? Será que eu conheço Deus de verdade? Ou eu conheço o Deus que os meus pais falam? Quando que eu vou ter minhas experiências? Quando que eu vou ter meus perrengues? Quando que eu vou ter minhas histórias para poder contar? Então isso ele foi mais ou menos com 17 para 18 anos ali, que eu comecei a questionar Deus. Eu falei, Deus, e eu? Será que não vai acontecer nada, não, para eu poder ter história? Será que nenhum endemoniado vai vir na minha frente? Será que não vai ter? Eu preciso começar a viver essas experiências. Então, foi um momento mais nebuloso ali, que foi essa transição da adolescência para o começo da vida adulta. E foram, como quem procura acha, né? Aí foram um momento da minha vida, um dos momentos mais complicados, onde eu comecei a viver essas experiências com Deus. Experiências ali de doença na família, a própria experiência como líder de jovens, a responsabilidade de conduzir esses jovens a Deus, a adoração, os próprios problemas financeiros para eu poder aprender a viver com minhas próprias pernas, as próprias experiências, indo em vigília, indo no monte, onde Deus começou a se revelar e falar assim, cara, esse sou eu. Você não estava pedindo? Esse sou eu. E tanto que o nosso casamento foi literalmente o maior ato de fé, porque eu estava endividado, devendo tudo, não tinha grana, e eu falando, cara, como que nós vamos casar? E a casa? E a geladeira? E a cama? A gente não tem dinheiro para nada. Então foi o momento das maiores manifestações divinas mesmo, de aparecer gente e falar, sei não, mas vocês devem estar precisando de alguma coisa, então toma a geladeira aí pra vocês. Não, toma dinheiro, de aparecer dinheiro na minha conta, sem eu saber de onde que veio. Então eu comecei a experimentar o Deus que eu ouvia falar dos meus pais. Então isso foi a parte mais marcante ali desse meu processo de transição ali,
de um adolescente para poder virar de fato ali um homem. E eu nunca me afastei. Chega muito no meu Instagram, como eu sou muito ativo na igreja, eu toco na igreja, tem célula lá em Aham. casa. Então chega muito lá no meu Instagram mensagem de cristão. Você fala, cara, como você consegue tá aqui gravando vídeo, tá viajando, tá dando palestra e ainda envolvido com a igreja? E eu sempre falo, cara, sempre pra mim isso foi uma prioridade. Então, eu cresci vivendo isso. Então, pra mim não é peso nenhum. Então, pra mim eu só tô fazendo o que eu tô acostumado a fazer a vida toda. E teve a própria fase também em que eu me acostumei com Deus. Que é, pô, vamos lá, vou tocar no domingo. Aí é o culto de sábado dos jovens. Aí vamos lá, preparar a palavra para os jovens. Então eu vivi um momento ali de marasmo espiritual porque eu estava acostumado. Eu falei, cara, é isso aí vai na igreja, aí ora, aí faz jejum. Então foi um período que Deus precisou me dar uma chacoalhada de perder algumas coisas importantes da minha vida para poder mostrar e falar assim, opa, você é dependente ainda, ou não é? Muito Você bom. tá autossuficiente agora? É isso? Então deixa eu dar uma chacoalhada aqui para poder mostrar quem que manda nesse trem aqui ainda. Então não foi aquele dilema, aquele testemunho de que eu fui pro mundo, e aí eu sofri um acidente, não sei o quê, mas era aquele dilema que eu acho que é ainda mais perigoso de você crescer, porque o meu maior medo era eu chegar no final da vida, ter vivido a vida toda na igreja, sem aprontar, sem fazer nada, e chegar lá no dia do juízo final, virar pra mim e falar, ó, apartava de mim, maldito, eu não te conheço, não. É. Então, esse- essa, essa essa revolução que eu precisei viver para poder, de fato, me tornar um cristão e não um filho só de pastor, foi muito importante para eu poder ter o pensamento que eu tenho hoje e ter me tornado quem eu me tornei hoje também. Sensacional. Tem um conceito que fala, na verdade tem um livro, né? O Deus que eu crio, né? É, tem muito cristão que é hedonista, né? Exato. E essa perspectiva de não só filho de pastor, mas quem cresce na igreja, né? Ou para quem entrega a vida para Jesus, mas entra num marasmo ali, né? Acaba tendo uma perspectiva de construção religiosa numa perspectiva hedonista mesmo, né? Eu no centro, né? Exato. E aí eu faço isso por conta de uma rotina e eu esqueço qual é a verdadeira intenção, eu esqueço qual é o verdadeiro motivo, eu esqueço do porquê que eu tô aqui, de quem é Deus, de fato, né? E aí a gente para de ter, de fato, essa intimidade, né? Eu passei parte disso quando eu perdi meu pai na pandemia, né? Meu pai faleceu de Covid e eu já estava há 12, 13 anos já no ministério, né? Desde os 19, apaixonado por Jesus, uma vida que chegou num ápice ali que parecia que estava tudo correndo bem, mas você para de olhar para as coisas É de fato, verdade. né? E aí foi quando o choque veio do controle, né? Você acha que está no controle das coisas. Eu acho que a grande dificuldade desse lugar é eu tenho tanto controle porque a É, rotina está indo, né? Que você esquece que tem um Deus, né? O Todo-Poderoso, que é soberano, é o teu pai, que quer só intimidade, quer conversa, quer relação, né? exato. Todo dia ali. Enfim, aí o cristão hedonista ele acaba vivendo essa perspectiva. Na verdade, não seria nem um cristão, né? Porque o hedonista, né, É, é aquele que tem ele como centro, né? E aí por isso que ele queria um Deus segundo as suas perspectivas conceituais, né? E perfeito. não o Deus, o nosso Pai, o Deus criador de todas as coisas, né? E aí fica meio redundante, não, antagônico colocar cristão hedonista, mas é para ficar fácil essa compreensão, né? Ou você é um pequeno Cristo, né? Um Cristo em ação, ou você tem uma fé hedonista, né? Onde Exato. você cria o seu Deus, você cria uma religião e a perspectiva de uma rotina anestesiada, né? Nesse sistema que você cria, traz a sensação que você serve um Deus, mas é um Deus que você criou, né? Então é algo meio complexo aí na realidade, enfim, que a gente vê. E não é só o filho do pastor, né? Ontem a gente teve célula em casa, e aí era uma célula, olha que interessante, eu acho que é uma experiência interessante para compartilhar. A gente teve a célula e geralmente você traz uma palavra, aquele Uhum, momento e tudo mais, e a gente percebeu, eu e minha esposa, que as pessoas queriam falar. Aí a gente resolveu fazer uma mesa de troca, onde uhum, cada um começou a contar suas experiências. E a gente orou, né, tudo mais, e começou essa troca. Toma um cafezinho, come pipoca, conversa. Aí começou choro daqui, choro dali, aham, intimidade. Aí a Ju chegou uma hora e falou, eu acho que não é pra ter palavra agora, é pra gente poder
criar intimidade, né? Ter comunhão aqui entre os irmãos, né? E, inclusive, é uma perspectiva de uma igreja doente é quando deixa de ter comunhão. É verdade. Uma das características da igreja que está doente é quando a igreja não tem mais comunhão. Verdade. E aí as pessoas começam a se apartar, né? Ser isolados. E é uma estratégia de Satanás, né? Isolar o cristão para levar para o abate. E aí, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. No final, eles começaram a ficar curiosos para poder entender um pouco essas dificuldades que a gente tem como igreja, né? E a gente começou a falar sobre perspectiva histórica da igreja, porque a gente estava falando das pessoas que vivem segundo o sistema religioso, segundo só dogmas, só essas práticas que parece que são vazias, né, no dia a dia. E aí, no final, o Espírito Santo falando no meu coração com a carta de Timóteo. 1 Timóteo, o apóstolo Paulo começa a aconselhar Timóteo a tomar cuidado com as vã doutrinas, né, os vão pensamentos ali, né, os pensamentos que não preenchem nada, né, porque as pessoas estavam começando a discutir sobre mitologia, né, o mito, né, e as questões adversas ali, a fé, tangentes à fé, por conta da miscigenação cultural que tinha mesmo, né, para pensar, são várias perspectivas de comunidades diferentes, muitas pessoas diferentes, muitas ideias diferentes antes de Cristo chegar. Quando Cristo chega, habita e as pessoas começam a se converter, começa a ter uma ruptura, né? Romanos 12:2, você começa a ter uma metanoia ali, só que você ainda tem costumes, você ainda tem dogmas, você ainda tem ideias, e todas essas narrativas, elas constroem um caminho de hedonismo, né? Do homem no centro. E as pessoas perdem tempo discutindo isso, né? O que é certo, o que é errado, qual é a teologia boa, qual que não é a teologia boa. Aí começa a ver essas rotinas e tudo mais, o sistema é criado ali, a partir de uma perspectiva humana, e aí na célula eu fui falando isso para eles, fui contextualizando um pouco isso para eles, e aí eu falei o seguinte, falei, o grande conselho de apóstolo Paulo aqui é para a gente não dedicar tempo a essas coisas, mas, de fato, ter um tempo de relacionamento com o Senhor, um tempo de intimidade com o Senhor. Porque quando você tem intimidade com o Senhor, você conhece o Pai. Você só conhece... A gente não se conhece, a gente está se conhecendo aqui. A gente já tem um certo apreço, já te acompanho, já tenho respeito e tudo mais, mas eu não sei quais são os seus trejeitos, eu não sei quais são as suas manias, eu não sei quais são as suas ideias profundas, suas dores, seus traumas. E a gente só conhece a partir de relacionamento. Exato. E aí, nessa perspectiva de intimidade, né, que eu contextualizei ali da célula, no meu momento de descoberta no Senhor, depois de 12, 13 anos, quando eu perdi meu pai, eu tive uma crise de ansiedade. Cara, minha vida se esvairou ali. E aí eu percebi que eu não tinha controle de nada. Até então eu achava que eu tinha controle. E foi aí que eu tive que buscar intimidade com o Senhor. E nesse momento de lugar secreto, a intimidade com o Senhor me restaurou e me recuperou uma ideia de não só identidade, mas de relacionamento com Deus real mesmo. Antes eu praticava as coisas porque eu escutava que era bom. Diferentemente de você que repetia as coisas porque seu pai falava que era bom, porque você via seu pai falando que era bom, mas você não tinha passado pelo seu momento de intimidade real com o Senhor, de experiência pessoal com o Senhor. E ali eu tive esse momento de, numa intimidade total, eu passei a ter uma profundidade ali com Deus surreal, né? E aí a vida vira outra, né? Porque aí você olha e fala, Senhor, o controle está em tuas mãos, eis-me aqui, usa-me, Pai, me direciona, eu quero ser um filho bom, né? E, enfim, e de fato ter essa relação que é saudável, é mais coerente, é mais organizada, né? Independente dos sistemas que a gente cria ou dos conceitos errados de deuses que nós figuramos em nossas cabeças, né? Enfim. Mas que bom, cara, que bom. Eu ia fazer essa pergunta porque você estava falando da vida com Deus ali, da perspectiva do Pai. Que bom que você já falou que você teve essa virada de, nossa, tive experiência. E eu acho um ponto interessante também de compartilhar é que um dos erros que eu cometia bastante, que eu acredito que esse cristão que cresce na igreja e fica habituado, acostumado e tudo mais, tinha muito esse sentimento de competição. Então eu era líder de jovens. Então qual que era o meu objetivo? Eu queria ter a maior mocidade da região. Eu quero ter a maior mocidade da região. E aí ficava naquilo, e aí você começa a perceber que as coisas que você está fazendo não é porque Deus está mandando, é porque você quer fazer, porque você quer se mostrar, porque quer que seja maior, porque quer que... e a gente ficava perguntando, quantas pessoas deu no seu sábado? Ah, a minha deu só 15, a minha que deu 100 e não sei quanto, e não sei o quê.
Então, Deus nessa época também começou a me levar pro pó mesmo para poder falar, uai, tem alguma coisa errada aí, não tem não? É. Então, esse momento é um momento que eu precisei passar, porque para mim significou muito o meu período de ida à maturidade, de eu começar a me entender como um cristão maduro, de me aproximar cada vez mais de Deus e entender que não sou eu que estou fazendo. Se tá pesado é porque eu estou fazendo aquilo que não é para poder fazer, porque não é pro meu fardo ser pesado. Cara, É. dá trabalho pra caramba, mas quando você tá cumprindo o propósito segundo o coração de Deus, fica leve a entrega. Igual fazer célula, pô, não é gostoso ser igual, é em casa, tem que receber gente em casa, tem que arrumar e tudo, e não sei o que, e vai, faz o lanche. Mas quando você entende que, cara, eu estou abrindo a minha casa para ser um ponto de pregação dentro do meu condomínio, dentro do meu bairro, eu não estou fazendo por mim, eu estou fazendo para que as pessoas entendam que existe um pedacinho do reino dentro desse É bairro. isso. E quando você começa a entender isso, você vai começando a perceber que, cara, a gente está fazendo abrir meu coração e Deus, faz o que você quiser e vambora. Eu tô aqui 100% disponível. Então, para chegar nesse, você precisa de um processo de maturidade para poder começar a entender isso também. Eu sempre tive dificuldade por ter crescido como jovem na igreja, né? E estar no ministério de Aham. jovem, de ver muitos adultos sedentários. Não sedentários no sentido de sedentarismo físico, fisiológico, Uhum. mas adultos, desculpa o termo, adultos inúteis. Exato. É pesado o que eu vou falar. Adultos inúteis que se dizem cristãos. Porque a grande realidade é essa, né? Cara, é desconfortável muitas vezes. É. Mas eu sei que eu sou instrumento na mão de Deus. Eu me coloco à disposição. Porque eu entendo qual que é o meu chamado, qual que é o propósito. E eu sempre cresci nessa perspectiva, né? Agora, depois de 15 anos que eu tô migrando de ministério de jovens, né? Apesar de ter essa Uhum. barba branca de ancião, eu tô indo para adultos jovens Ah, agora. e, mas essa pergunta você recebeu no direct, né? De, pô, mas como você consegue lidar com tudo? Cara, eu preciso dar tempo para lidar com tudo. Porque se o Senhor cuida de todas as coisas para mim, eu entendo a primeira grande regra, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça para todas as demais coisas lhe serem acrescentadas. E todas as demais coisas não são materiais. Também são materiais. Mas a primeira coisa é o reino de Deus a todo momento. Se eu estou no Uber, eu falo de Deus. Se eu estou no negócio, eu falo de Deus. Se a minha casa está num condomínio fechado, ali vai ter um ponto de pregação, vai ter uma célula ali. Exato. Então, eu faço negócio, eu trabalho, eu faço faculdade, faço pós, doutorado, mestrado, não sei o quê. Mas eu também sou um atalaia nessa geração. Eu sou um adulto posicionado nessa geração. Eu não sou um adulto que dá desculpa porque tem um negócio, porque tem uma vida profissional. Não. Eu sou uma pessoa que entende a responsabilidade de ser um atalaia, né? De ser um mensageiro, né? do reino de Deus. Cara, Esse ponto é importante. é, O- o- e a gente precisa cada vez mais. Por isso que eu acho essa iniciativa do podcast incrível, porque a gente precisa inflamar também outros cristãos a entenderem que o chamado deles, na maior parte das vezes, não é só, tipo, larga tudo e vira pastor. é, Deus, a gente precisa de pessoas na educação, a gente precisa de pessoas nas faculdades, a gente precisa de pessoas na política, a gente precisa de pessoas no setor hoteleiro, empreendedores, porque a gente está perdendo território por causa disso, porque a gente acreditou durante, principalmente na década de 90 ali, pra cá. acreditou-se muito de que, virou cristão, larga tudo e vem servir dentro da igreja, enquanto isso o diabo foi ganhando território, colocando na cultura, colocando na escola, e aí vai formando desde a base e a gente perdendo esse território. Então, É. você que está vendo e ouvindo e é um cristão, entenda que o seu chamado, na maior parte das vezes, não é para poder ser um pastor dentro da igreja, mas sim para poder ser uma pessoa que vai levar a palavra, vai levar o comportamento do reino para o lugar onde você está, que na maior parte das vezes não é o lugar onde que qualquer pastor conseguiria estar. Amém, amém. Glória a Deus, é isso. Eu falei, quando a Karina Bach chegou no Positivamente, né? Eu acho que eu nunca falei isso publicamente, né? Mas quando a Karina Bach chegou no Positivamente, ela eu acho que tinha 6 meses, 7 meses de conversão, né? E ela teve uma experiência real e íntima com o Senhor ali na sua casa, por conta de algumas questões, mas ela teve um encontro com Deus ali na casa dela. E quando a gente chamou ela para ser a nova apresentadora do Positivamente, né? A nova host, ah,
ela tinha certas dúvidas ali, né? Por conta da vida dela com Deus. E eu olhei para ela e falei, você foi perdoado em Cristo Jesus. E a partir de agora você é uma nova criatura. Você aceitou ele como o único suficiente Salvador. E a partir de agora você tem um novo chamado. E aí ali a gente começou e tudo mais, e em algumas oportunidades a gente teve, antes de gravação e pós-gravação, eu olhava para ela e falava assim, você é evangelista nessa nação, Deus te deu tudo aquilo que ele te deu até hoje, para que hoje você pudesse ser boca nessa geração. E ela é Perfeito. boca nessa geração, Exato. né? E o que você falou de estar em todos os lugares, realmente a década de, acho que até um pouquinho antes, lá de 70, 80, quando começou a vir com o conceito de célula, né? Nas Uhum. igrejas e tudo mais, modelo G12 e tudo, Exato. enfim, quer queira ou não, acabou tendo uma dificuldade muito grande com a igreja na questão sistemática e se criou esse neopentecostalismo que Uhum. acabou machucando muito a igreja, né? Não que a gente não viva Pentecoste algumas vezes, né? Eu acredito no mover e no poder do Espírito Santo. Ah, mas pela hipersistematização, né? Um sistema meritocrático na igreja acabou se desenhando quase como uma democracia, onde o Exato. reino de Deus não é democrático, e aí entrou e houve brechas para ter essas dores que a gente tem falado. Mas um grande ponto é que a igreja, neste momento atual no Brasil, pelo que eu tenho percebido, é que se percebeu que, primeiro, a gente não vive só dentro da igreja, Uhum. e segundo, que não existe só esse modelo de temos célula e só formato de liderança dentro da igreja para a igreja, né? E quem fala muito, muito nesse lugar e de maneira muito saudável, e que certamente começou a abrir minha cabeça alguns anos atrás, foi o pastor Tel Hayashi da Zion, Uhum. que ele fala das 7 esferas. A primeira vez que eu escutei isso foi da boca dele. E quando eu comecei a perceber isso, eu falei, cara, é muito maior do que a gente imagina, porque a igreja realmente é a que estrutura a sociedade, é o cristão que está na sociedade. Exato. E qual esfera nós estamos, ou quais esferas nós estamos, né? E aí, lógico que antes disso teve um outro momento na minha vida ali com o Dr. Miles Morrow, onde ele, cara, as palavras dele são incríveis, e duas palavras que ele sempre trazia muito forte, caráter de Cristo, tentando falar inglês, né? Character, ele falava muito forte, né? Caráter cristão e reino de Deus. E aí eu entendi que nós cristãos precisamos ter o caráter de Cristo tão bem estruturados em nós, na sociedade, que a partir disso a gente molde todas as perspectivas da sociedade. E incluindo essa entrada aí das 7 esferas que o Theo fala muito, nós precisamos e nós devemos e nós temos a responsabilidade de estar nesse lugar. Talvez o jovem não esteja nesse lugar porque ele ainda não tem a maturidade profissional Exato. e não tem a autoridade profissional para ter uma voz na sociedade, mas por isso que nós adultos, Exato. e aí isso serve para você, adulto que está escutando, se levante, que você encontre um tempo, chame o seu líder, né? Seja acompanhado para que você abra a tua casa, para que você faça célula, para que você, né, seja um atalaia nessa geração, enfim, crie novas perspectivas aí de mudança e de ponto de alcance e pregação, né, na nossa geração. Total. Cara, muito bom, muito bom. Acredito, você olhando hoje, agora com a tua mente, tá? Uhum. Você conheceu positivamente no meio da pandemia também ou não? Não, foi mais recente. Mais É. recente. Deve Ah, ter, o quê? Sei lá, um ano mais ou menos ah, que legal. começou a... Apareceu no TikTok, tô rodando TikTok, aí apareceu um corte, eu falei, uai. Ah, legal, E aí legal. que eu comecei a acompanhar. Muito bom. É, você olhando e vendo perspectiva, né? Porque, quer queira ou não, eu tive que desenhar um modelo de negócio entendendo o que é propósito, né? Eu, quer queira ou não, tomei uma decisão de sair da Hub Media, da sociedade, porque meus sócios, eles não queriam mais continuar com o projeto, porque a Karina tinha saído. E aí, cara, mexeu muito comigo, a gente fala com milhões de pessoas todo mês, orgânico, né? Só 2022 a gente teve 1 bilhão de impressões orgânicas. Nossa, é gente Imagina fazer demais. um tráfego pago Imagina! para isso. E aí, enfim, cara, isso mexendo muito no meu coração. Eu falei, não, eu preciso tocar isso aqui. Aí foi onde eu resolvi sair da sociedade, vender minha cota lá e comprar o Positivamente para assumir 100% e continuar tocando Positivamente, né? Você olhando para essa perspectiva de um projeto cristão, agora com o teu expertise, se Aham. você pudesse ser um conselheiro agora do Positivamente, como que você ampliaria as perspectivas financeiras de um modelo de negócio como esse? Boa pergunta essa, hein? É, Eu teria, além de utilizar também o tráfego pago para poder aumentar o alcance, aumentar as impressões, eu criaria um clube.
criaria um clube de assinatura para que as pessoas me pagassem de forma recorrente para poder ter acesso a conteúdos exclusivos. Então, por exemplo, você me chamou aqui, você poderia ter me pedido, libera 3 aulas para a galera do clube. O pessoal teve interesse em esse negócio de tráfego pago e tudo mais, libera 3 aulas pro pessoal do clube. Então, e fazendo pitch aqui no vídeo, falou, o pessoal, Misha liberou 3 aulas só pra galera do clube, se você ainda não é do clube, o link tá aqui embaixo e tudo mais. Então, seria uma baita oportunidade de receita, porque o que eu tenho percebido, principalmente como as pessoas têm se tornado cada vez mais sozinhas, cada vez mais carentes, o pessoal tá conversando com cachorro agora, o pessoal chama o cachorro de filho, tá falando, mano, onde que a humanidade vai parar? O negócio tá feio. Então, as pessoas precisam estar em comunidade. Então, se eu puder favorecer esse processo de comunidade, facilitar, terminamos aqui, agora a gente vai entrar no Zoom agora com a galera da comunidade para a gente poder continuar a discussão de lá. A gente vai criar células, digamos assim, cada estado vai ter o seu representante, cada cidade vai ter seu representante, que a gente vai fazer um encontro mensal com essa galera de lá, e essa pessoa é responsável por poder criar esse encontro lá dos membros do clube do Positivamente. Então, eu monetizaria aproveitando a força que a comunidade já tem, mas trazendo para esse lado de exclusividade, de que quem acompanha no YouTube, Spotify e tudo mais, é até aqui, mas existe um outro nível, porque as pessoas querem estar próximas. E as pessoas querem ter profundidade Isso, também, né? E querem ter profundidade. Então, eu criaria um clube, uma comunidade, pegando benefício, como você é muito bem relacionado. Então, vamos criar um clube de benefícios para quem é do clube. Então, vai ter, você tem desconto no restaurante X, Y, Z, no cinema, não sei o quê, simplesmente pelo fato de fazer parte dessa nossa comunidade, desse nosso clube. Muito bom. Então, eu acredito que isso pode ser uma baita linha de receita, além do que você já deve ganhar com AdSense, com parceria de outras marcas e tudo mais, mas utilizar a própria exposição e os próprios ouvintes recorrentes para poder estarem mais próximos e para isso eles pagarem esse clube, entendeu? Muito bom, muito bom. Fez sentido? Faz total, né? Abre a cabeça, muito bom. Eu gosto de escutar conselho de pessoas que inovam, né? Você com certeza, Michel, é um inovador no mercado. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Cara, muito obrigado. Acredito que... Quanto tempo deu já? 1 hora. Bom, é isso aí. É o tempo. Muito bom. Cara, sensacional. Obrigado. Fico muito feliz, assim, de poder ter essa proximidade com você. Eu já te admirava, te admiro, né? Para mim é uma honra te receber aqui e poder, né, que o Positivamente seja parte aí da possibilidade de você abrir seu testemunho, né? Contar mais a sua história. Trazer um pouco também do conhecimento, né? Do mercado, perspectiva de mercado. Se você tiver alguma mensagem final que você queira deixar para o pessoal? É o que eu sempre falo. Vamos descobrir o que acontece se a gente não desistir. Porque se você desistir no meio do caminho, a vida vai continuar do mesmo jeito, você vai continuar reclamando das mesmas coisas, vai continuar passando pelos mesmos problemas. E esse mantra, que é o mantra lá da nossa comunidade, que é o que lá na minha casa eu tenho isso espalhado em tudo quanto é canto, porque toda hora quando eu penso em desistir de alguma coisa, seja da academia, eu olho em algum canto da casa, está lá escrito, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Então vamos em busca de descobrir o que acontece se a gente não desistir, para que nós possamos ser cristãos melhores e mais influentes e não influenciados, para que a gente possa mudar a realidade da nossa família e possa mostrar mesmo que dá para poder ser cristão, feliz, ser uma pessoa legal, bem relacionada e não simplesmente vestir um ternão, botar uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço e ficar julgando todo mundo. Dá para poder ser cristão cada vez mais parecido com Jesus e vamos descobrir o que acontece se a gente não desistir. Obrigado pelo convite, de verdade. Cara, sensacional. Amém. Amém, glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando, Amém. Que você cresça, Amém. Conte comigo, com Positivamente e com tudo que eu tiver de possibilidade. Eu, com certeza, sonho o teu sonho de te ver como o maior no Hotmart. Amém. Por quem você é e por aquilo que você faz e que continue transbordando na vida de muitas pessoas para que você cresça junto com uma multidão crescendo neste lugar. Amém, amém. Em nome de Jesus. Amém. Positivo e positiva, você que está conectado no Criativamente, Backstage, ou melhor, eu não sei se você já, eu não sei se eu falei do Backstage, do nome Backstage. Não falou. Do porquê do nome. Por que do nome?
Backstage vem de bastir, ser esticado. Aham. Backstage, ou melhor, bastidor, né? A etimologia mostra que a raiz da palavra é ser esticado, ser desafiado, né? Então, quem está no backstage, ou quem está como empreendedor, empreendendo, né? Ou quem está dirigindo, produzindo, quem está por trás das cortinas, é quem está segurando a corda, é quem está, né, sustentando as coisas para elas existirem, são aqueles que são esticados. Por isso, backstage, né? Você é a pessoa que foi esticada e hoje pessoas dependem de você, Verdade. né? Enfim, essa é a ideia do backstage, trazer demais. aqueles que estão nesse lugar, né? É isso. Você que acompanha até aqui, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Tenho certeza que, de alguma maneira, esse conteúdo agregou na sua vida, somou na sua vida. A vida do Misha, com certeza, é uma vida que tem abençoado o Brasil, não só pelo negócio dele, mas por quem ele é. Se você sentiu alguma coisa, quer comentar alguma coisa, aqui embaixo é a oportunidade, queremos te escutar. E, com certeza, assim como você já sabe, curta e compartilhe com alguém que precisa receber esse conteúdo, receber esse podcast, para que a vida seja edificada e transformada também. Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo episódio do Backstage, neste novo canal, Criativamente, um projeto original do Positivamente. Yeah.